Bom, rapaziada, há um tempo, nas últimas semanas aí, eu tomei uma decisão de me afastar do Corinthians. Mas não do Corinthians campo e bola, o time, né? Vocês podem ver que nas últimas semanas aí teve muita coisa, uma bagunça, né? Uma zona dentro do CT, do Parque São Jorge, com os presidentes do conselho querendo aparecer mais todo mundo, afastado, querendo recorrer, Rubão aparecendo, dando seu showzinho, presidente do Corinthians do conselho brigando, fazendo acusações graves um pro outro, né? Votação e tudo, dívidas aumentando, aparecendo cada vez mais coisas podres dentro do Corinthians, né? Que essas doenças que perpetuam no Corinthians, né? Que deixam o Corinthians na UTI, respirando por aparelhos. Eu decidi me afastar um pouco, sabe? Para minha saúde, sabe? Para me preservar um pouco. Eu estava muito focado nisso, e isso afetou a minha saúde. Meu pai falava muito isso, que eu estava consumindo muito Corinthians também internamente, e isso estava me deixando muito estressado, muito pilhado, até afetando minha saúde. E é real, aqui não tô nem brincando, não tô falando de brincadeira, tô falando real. E eu decidi me afastar. Podem me chamar de modinha, podem me chamar de tudo. Fiquei 2 semanas aí isento de fazer de vídeos aqui sobre. Aproveitei essa data FIFA, essa horrível data FIFA, mas eu aproveitei ela para descansar um pouco. E voltando agora no pré-jogo de hoje para falar do campo e bola. Eu ainda vou voltar a falar sobre o interno do Corinthians, sobre a tal possível intervenção judicial. O Corinthians, pelo relatório da NSGN, está falido. Vamos falar sobre isso. Mas vamos tentar focar no campo e bola, pelo menos nos próximos dias. Aí eu sei que vocês querem que eu fale da politicagem nojenta do Corinthians, mas eu tô pedindo essa licença de verdade para não falar mais sobre, pelo menos nos próximos dias aí, tá? O Corinthians entra em campo amanhã, tá? Contra o Fluminense no Maracanã, depois da data FIFA, 11 dias aí. Último jogo contra o Flamengo, outro carioca. O Corinthians joga até melhor, mais 1-1, né? Com a mais, dá para ter buscado a vitória. Nos últimos 3 jogos do Corinthians são jogos de possibilidade de vitória, né? Dá para ter ganhado do Santos na Vila, dá para ter feito um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de capricho para ganhar da Chapecoense lá em Chapecó, dá para ter se esforçado um pouco mais, ter ganhado do Flamengo na Neoquímica Arena semana retrasada, dava até para ter ganhado, né, do Coritiba na Neoquímica Arena depois de 11 dias também de parada por conta da eliminação do Paulista, onde o Corinthians faz aquele papelão nojento contra o Coritiba em casa. Então 4 jogos aí que o Corinthians perdeu pontos, né, e o Corinthians não vence. Eu sempre vou lembrar, volto aqui repetindo, o Corinthians não vence desde o dia que meu pai faleceu, que foi quando o Corinthians venceu o São Bernardo. Meu pai faleceu na manhã daquele domingo, e desde então o Corinthians não venceu mais, né? A volta do Yuri melhorou, o Yuri fez os gols aí contra o Flamengo, teve mais opções no ataque, né? Opções de jogada com o Yuri, mas mesmo assim, muito mal, tá? Então amanhã o Corinthians enfrenta o Fluminense no Maracanã, 9h30, Fluminense aí que é colocado aí como o time que está jogando o melhor futebol assim no Brasil, em questão de regularidade, né, de desempenho, mas, se não me engano, é o segundo colocado, o Atlético é o primeiro. Não, se não me engano, o Atlético Paranaense venceu, né, então acho que ele passa o Fluminense por causa da rodada atrasada no final de semana. Então, amanhã com transmissão da Globo, tá? Árbitro de campo vai ser o David Oliveira Lacerda, auxiliar 1 é o Rafael da Silva Alves, do Espírito Santo, auxiliar 2 é o Douglas Pagung, do Espírito Santo, e o VAR é o Rodrigo de Alonso de Ferreira, de Santa Catarina, e o árbitro de campo, o Davi, é de Espírito Santo também, tá? A provável escalação do Corinthians amanhã é com Felipe Longo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, o quarteto titular, né, da defesa. Aí começa com Alan, Matheus Pereira, André e Bidon, lembrando que o Ranieri está suspenso, eu vou falar mais sobre os desfalques. E na frente, Linger, ou Caio César e Yuri Alberto, tá? O Linger aí cotado para ser titular amanhã, tá? Ainda mais com a lesão do Guinegão,
a inconfiança, né? A falta de confiança, na verdade, inconfiança é complicado, inventei uma palavra aqui do nada, né? Mas a falta de confiança no Pedro Raul, né? Então, o Lingard deve começar, dizem que o Lingard tá voando nos treinos, tá um touro, né? E já pronto para jogo amanhã, titular, a estreia do Lingard com a camisa do Corinthians, depois de muito embrólio aí da questão do visto, documentação e etc. Mas o Lingard deve estrear amanhã titular com o Yuri Alberto. Se não for o Lingard, o Caio César, caso volte de lesão, já deva começar jogando também, tá? Os desfalques definitivos são Hugo Souza, data FIFA, joga hoje não, tem jogo da seleção brasileira hoje, né? Fica no banco, então aparentemente não estão fazendo nenhum esforço para ele voltar para amanhã. O Carrilho com a seleção peruana, o Memphis, lesão na coxa direita e também está lá com a delegação holandesa, não está jogando, né? Eu vou falar do Memphis também nesse vídeo. O Guinegão com lesão muscular, mais um jogador com lesão muscular, foi cortado da seleção sub-20. O Hugo lateral com a lesão no joelho. E o Ranieri suspenso com acúmulo de cartões. E a dúvida é o Caio César, esse processo de transição aí de recuperação. Não sabemos se volta ou não para amanhã, tá? A escalação é uma escalação positiva com o que a gente tem em campo, tem disponível, né? Eu acho que o Alan e o Matheus Pereira têm uma qualidade no passe. Eu não entendo esse bode que a galera pegou do Alan já. Não tenho essa desconfiança tão alta no Alan, assim, nossa, já não presta. Acho que é um jogador que tá fazendo seus jogos ok, tá fazendo suas atuações medianas, nada de mais, nada de menos também. Acho que não tá nesse tão baixo nível como a galera tá colocando, e também não tá num alto nível. Eu acho que tá no jogo fazendo partidas hokeys regulares, tá? No máximo. O Matheus Pereira tá voltando de lesão, não tá repetindo as atuações que ele teve no começo dele com a camisa do Corinthians, mas é um bom jogador, é um jogador que eu quero ver mais, é um jogador que eu quero ver sendo titular do Corinthians. Quem sabe seja um jogo que ele deslanche um pouquinho amanhã no Maracanã, sem lesão, sem nenhum problema no Corinthians, tá? O André dispensa comentários, vem jogando todo mundo bem. Eu acho que o André, ele vem sim numa boa crescente, mas eu acho que estão colocando ele num papel de intocável, que ainda não tá lá, acho que não tem que ter jogador intocável. Então o André muitas vezes está cansado e o Dorival não tira, e o rendimento do André cai muito no segundo tempo, ali por 75 minutos, 80 minutos, o André já está pregado e o Dorival não tira. Então eu acho que dá para você dosar um pouquinho, titular, sai ali aos 70, 75, coloca alguém ali para fazer a contenção. Não precisa fazer a mesma função que ele, as mesmas qualidades que ele, as mesmas valências que ele, porque é diferente. É um jogador diferente, mas eu acho que dá para você sim um pouco dosar a minutagem do André, para que o rendimento dele não caia tanto. O Bidon também fez comentários, caiu um pouco do nível do começo do ano, do final do ano passado, mas ainda é o Bidon, ainda é um jogador diferente, um jogador que pode tirar um passe, uma jogada da cartola, pode fazer chover ali uma jogada e sair o gol. Na frente, Lingard e Yuri, tô louco para ver o Lingard jogar, tá? Tô ansioso mesmo. Acho que quando tem um jogador assim, de grife alta, de qualidade alta, a gente fica louco para ver o cara jogar. A gente fica ansioso para ver o cara jogar. Primeiro para ver o desempenho dele, para ver como é que ele vai atuar, o nível que ele vai atuar, o nível que ele vai estar fisicamente, a gente quer ver. A gente fica ansioso, a gente fica louco para ver, animado para ver. Então eu tô louco, animado para ver o Lingard jogar, ainda mais com o Yuri, que é um cara de velocidade. O Lingard também é um cara um pouco mais rápido do que o Memphis, né? Pouco não, bem mais rápido. Não é uma explosão, mas é um jogador um pouco mais de condução do que o Memphis, que é um cara mais de primeiro toque, é um cara mais finalizador, é um cara que é mais papum, né? 2 toques. Raramente você vai ver o Memphis dando uma arrancada, porque não é a característica dele mais. O Lingard já tem esse cara aqui de arranque, um pouco mais condutor, um cara que conduz mais a bola. Então eu quero ver muito o cara jogar. Então, escalação boa. Motivado, animado, não muito, porque o Corinthians em volta de data FIFA a gente sabe como é que é, né? Tem tempo para treinar, é o que todo mundo pede, né? Dorival, comissão técnica, jogador pede para tempo para treinar, treina, volta, não voltou contra o Curitiba, tomara que não repita amanhã a dose aí de preguiça e de escolher jogo, tá? Então, palpite aí, chutar 1-0, mas
aquele palpite um pouco receoso, né? Torcendo sempre, confiando sempre, mas esses caras aí não passam confiança nenhuma. Memphis Depay, o Coleman, né, o treinador da Holanda, falou que ele, para jogar a Copa, ele não é intocável, então vai ter que estar bem fisicamente, vai ter que jogar. Falou que sobre o Corinthians tem muito jogo, então ele vai ter que se adequar fisicamente. Então ele vai ter que entrar em forma, porque ele não vai ser convocado se ele estiver mal fisicamente. Você viu como é que lá o Estrela, porque o Memphis ele é a cara da seleção, né? O artilheiro da história, o cara que todo mundo quer ver jogar lá. Mas lá tem pulso. Lá ninguém fica enchendo o saco se o principal jogador não for convocado. Então, como já deu a letra. Ou você joga e mantém o físico para chegar a 100%, ou você não vai. E se você for, você não é titular. E aí tem os dois pontos. O Memphis vai vir aqui para se recuperar fisicamente e vai andar em campo, não vai se esforçar, ou ele vai se esforçar, melhorar os números para ainda assim, ainda mais, botar confiança na cabeça do Coleman. É as duas vertentes aí. É a faca de dois gumes. Acredita quem quiser na sua versão, tá? Eu não... eu tendo a acreditar nas duas. Ele vai querer aumentar os números dele para aumentar ainda a chance dele ser a estrela da seleção, e também acredito na versão que ele pode vir aqui, querer se recuperar, fazer dar uma corridinha ali aqui, pegar um ritmo de jogo e ir para a Copa 100% fisicamente, e aí não deve renovar, provavelmente por conta da dívida do Memphis de 41 milhões. Não sei. Tá. A questão não tem informação da renovação do Memphis, não sei se ele quer ficar até o final do ano, não sei se ele vai querer abrir mão das regalias, não sei. Eu infelizmente não sei. Se eu tivesse informações, sabe que eu daria informação para vocês aqui, mas eu não tenho, tá? Então, não sei. Então, antes de perguntar sobre o Memphis, escuta o que eu tô falando agora. Eu não tenho nenhuma informação sobre a renovação ou não renovação do Memphis Depay até o final do ano. Eu não tenho nada. Eu tenho meu feeling. Eu acho que ele não vai renovar, porque tem muita coisa envolvida. É o meu feeling, é o meu achismo, meu palpite. Se amanhã alguém sair com informação que ele vai renovar, tudo certo. Informação do cara, perfeita. Mas eu não tenho essa informação. Eu tenho um feeling. O feeling é que ele não vai renovar. Apenas isso. Tá? Tem alguma coisa para falar? O Milan subiu a oferta pelo André, agora recuou pelo André. O Milan tá achando que a vida é um morango, tá achando que a gente vai abaixar a cabeça para eles, tá achando que a gente é obrigado, porque ele é o Milan, e 7 vezes campeão da Champions, o caralho, acha que a gente tem a obrigação de abaixar a cabeça para vocês. Não vamos abaixar a cabeça para vocês. Você quer o André? Multa. Roma quer o Yuri? Multa. Tem contrato até 2030. O André tem contrato até 2028. Paga a porra da multa. Simples assim. Quer o jogador? Paga a multa. Não tem bala na agulha? Não tem muito dinheiro? Paga a multa. É isso. Então, a gente tem que se preocupar se o Yuri vai embora, se o André vai embora. Eles que vêm aqui pagam a multa. É simples assim. O jogador quer ir embora. Paga a multa. É isso. Paga a multa. Quer o jogador? Paga a multa. Manda o empresário pra casa do cacete. Manda o empresário pra casa do cacete. Essa é a realidade. Tá? Então, vamos tentar não ficar com medo. Vamos se colocar num lugar que a gente tem que estar. A gente é o Corinthians, porra. Não tem que abaixar a cabeça para europeu, não. Seja ele qual for. Pode ser o Real Madrid. Paga a multa. Claro, eu tô falando isso aqui como um torcedor e como o que eu acho que tem que ser. Mas aí vem presidente. Se levantar, a gente já sabe, né? Então, pelo menos, Marcelo Paz, assuma essa rédea aí. Demorou? Porque a sua coletiva depois da possível venda do André foi patética. Você perdeu muitos pontos aí com a torcida. Comigo também. Mas a gente confia em você ainda. Então, se retrate no profissional, no trabalho. Tá? No trabalho. Você já fez uma coisa boa. Desistiu do Arthur Cabral, né? Aquela Scania que não consegue correr. O jogador português, meio do ano. Meio do ano. Não descarta, mas meio do ano. Conversa com ele. Mas Arthur Cabral não tinha condições, né? Não tinha condições. Já temos uma Scania polida, né?
que é o Pedro Raul bonitão, né, que nem falam, plástica, museu facial, é a Scania polida, e aí trazer a Scania robusta, né, que é o Arthur Cabral. Então, pelo amor de Deus, tá? É isso. Amanhã tem pós-jogo, tá? E quinta-feira eu vou tentar fazer um vídeo falando dos nossos adversários na Libertadores, tá? Como está cada um nas suas competições, o elenco, como tá a sequência de jogos deles lá, tá bom? Então, quinta-feira a gente faz aí uma análise dos nossos adversários na Sul-Americana, tá? Na Libertadores, tá? Que é o Platense, o Peñarol e o Santa Fé, tá bom? É isso. Um forte abraço. Amanhã tem nós, amanhã é Corinthians, pós-jogo logo depois do jogo, tá bom? Tamo junto, vai Corinthians. João Vitor na voz, Agência Traz Orgulho. Valeu.